Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em seus lares, em seus corações. Aqui é o Padre Anderson, este é o momento sagrado da Ave Maria. Cristo ressuscitou. É domingo de Páscoa. Iniciemos este momento sagrado da Ave Maria, não com a oração do anjo, mas nos alegrando com Nossa Senhora da Ressurreição e com a oração Rainha do Céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. São Pedro Apóstolo. Rogai por nós. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho deste domingo de Páscoa, Evangelho segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos Cristo ressuscitado. A aurora deste domingo de Páscoa é a imagem de Cristo triunfante, que ao sair do sepulcro ilumina uma nova e eterna criação. Jesus não permaneceu no sepulcro. Ele ressuscitou dos mortos e está vivo no meio de nós. Nós devemos não procurar nos mortos aquele que está vivo. Hoje, a vida se manifesta na sua plenitude, vitoriosa sobre a morte, para que todos tenham vida e vida em plena. As leituras de hoje manifestam o testemunho de Cristo ressuscitado. No Evangelho é descrito a atitude da comunidade cristã diante da ressurreição. Ressurreição que acontece no primeiro dia da semana. Se foi no primeiro dia em que Deus fez o céu e a terra, foi no 8º dia, o novo dia da criação, em que Jesus e em Jesus Cristo fez nova todas as coisas. Temos assim o olhar de 3 discípulos. Primeiro de Maria Madalena, é a primeira a dirigir-se ao túmulo de Jesus. Apesar de ainda ser de madrugada, ainda é escuro. As trevas da dor, da separação e da saudade ofuscam os olhos da esperança no alvorecer de um novo dia. Mas a pedra está retirada, o túmulo está vazio. Confusa, retorna correndo para relatar os fatos a Pedro e João. Ela representa a nova comunidade que acredita inicialmente que a morte triunfou e vai procurar Jesus morto no sepulcro,
É uma comunidade perdida, desorientada, insegura, desamparada, que ainda não assimilou a morte de Jesus. Mas diante do sepulcro vazio, descobre que a morte não venceu e que Jesus está vivo. Depois a reação de Pedro, que representa nos evangelhos o discípulo obstinado, para quem a morte significa fracasso, para quem a cruz era para os malditos, e que recusa aceitar que a vida nova passa pela humilhação da cruz. E por fim João, que representa o discípulo ideal, o discípulo amado, que está em sintonia total com Jesus, que corre a seu encontro de forma mais decidida, que compreende os sinais da ressurreição. Ele entrou, viu e acreditou. Ele é o modelo do homem novo, do homem recriado por Jesus. Os dois discípulos, Pedro e João, correm ao túmulo de Jesus na manhã de Páscoa. Mas nota-se o impacto produzido nos discípulos pela morte de Jesus são diferentes, pois mostram diferentes disposições existentes entre os membros da comunidade cristã. Devemos entender que o sepulcro vazio é Cristo ressuscitado. E Ele está no meio de nós com seu Espírito. Isto é celebrar a Páscoa, passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. E quantos sinais de morte nós devemos ainda hoje atravessar no mundo? Aborto, drogas, bebidas, depressão, violência, fome, doença, analfabetismo, desemprego. Quantos galhos secos, sem folhas, sem frutos, secos espiritualmente, em pecado, separados de Cristo, secos na comunidade, acomodados, não atuantes. Quais são os nossos sinais de morte? O que deve morrer dentro de nós? Jesus também tem ânsia de que ressuscitemos para uma vida nova, com mais alegria, com mais esperança. E Deus inaugura hoje a vitória da vida. A festa da ressurreição renova a fé em Cristo vencedor da morte. A vida recebe, na ressurreição de Jesus, semente de eternidade. Ser cristão, discípulo de Cristo, discípulo amado do Senhor, é ser protagonista da ressurreição, nos pequenos gestos de cada dia, atravessando da morte para a vida, do pecado para a graça. Todo aquele que defende a vida e ama os irmãos, trabalha para a construção de um mundo pascal. Que a Eucaristia que celebramos hoje, neste domingo tão motivo, possa nos motivar para abandonar os caminhos de morte e escolher atravessar o mar da vida para os caminhos que nos leva à vida e vida plena. Cristo ressuscitado. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje tem água benta, mas a água é abençoada com a oração do tempo pascal. Que esta água que nós bebemos, que nós vamos nos aspergir e benzer sobre nós, significa a nossa participação na Páscoa de Cristo. Renovemos o propósito de nosso batismo. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus, velai sobre vosso povo, e ao celebrarmos a maravilha de nossa criação e a maravilha ainda maior de nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacaste no deserto a sua sede.
Por ela, os profetas anunciaram a nova aliança, que era desejo concluir com os seres humanos. Por ela, finalmente consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que esta água nos lembre o nosso batismo e o Cristo que nos salvou por sua morte e ressurreição. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.